Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô gravando esse episódio com as minhas costas bem aqui, encostada na parede, gente. Porque essa semana, o cansaço, ele me pegou de um jeito assim que eu não sei explicar. Pra falar a verdade, tem alguns meses desde que eu voltei a morar sozinha, né? Eu tô me sentindo muito cansada e muito sobrecarregada. E diferente de outros cansaços assim que eu já passei, esse cansaço especificamente, ele tem sido muito mental. Minhas amigas, eu não sei vocês, mas às vezes, antes de dormir, por exemplo, eu fico pensando se em algum instante eu vou parar de pensar. Eu sofro muito de um ciclo assim vicioso de pensamentos e pensamentos negativos que podem ser considerados, por exemplo, pensamentos ruminantes, onde eu só vejo cenários catastróficos, onde eu vejo tudo na minha vida dando errado, e é muito esquisito pensar como essas coisas presas, né, dentro da nossa cabeça, causam um cansaço tão grande. E eu confesso para vocês que para mim estava sendo assim um pouco difícil de identificar esse cansaço pelo fato de eu estar conseguindo fazer as minhas coisas. Quer dizer, não as minhas coisas, as coisas que, entre aspas, eu preciso fazer. Por exemplo, trabalho. Mesmo muito cansada, eu continuo gravando os episódios do podcast, eu continuo fazendo os projetos que eu faço parte, continuo sendo dona de casa em alguma medida, assim, né? Dando conta das coisas de casa. Mas daí eu comecei a reparar como essa minha rotina, ainda que produtiva, não é uma rotina que eu olhe e me perceba fazendo algo por mim. Minhas amigas, para ser honesta com vocês, antes do último livro que eu li, o da Tamara Klink, Bom Dia Inverno, eu já estava um tempo sem fazer nenhum tipo de leitura. Eu já estava um tempo assim, sem descobrir um novo cantor ou uma nova banda. E eu sei que esses exemplos podem parecer tolos e toscos, mas para mim eles são grandes sinais de que eu estou me perdendo. E eu fiquei com esse questionamento, assim, porque às vezes parece que a gente tá muito perdida no nosso caminhar, muito distante de quem somos, mas, na verdade, a gente só tá sobrecarregada, sem tempo de fazer as nossas coisinhas, assim. Eu comecei a ler o novo livro da Lela Brandão, Vestigem, e nele ela conta um pouco sobre essa relação que ela tem com o vazio, com o cansaço. E teve uma frase que me marcou, que além de me marcar, também causou dentro de mim uma emoçãozinha assim legal para tentar ter um momentinho comigo. A Lela coloca no livro, em um relato que ela diz sobre um dia difícil que ela estava tendo e tal, que às vezes o antídoto, ou seja, a resposta, é tão simples quanto abrir a porta. Essa frase pode parecer um pouco confusa, minhas amigas, mas simplesmente, na última sexta-feira, eu dormi sozinha. E daí eu acordei e fiquei pensando, nossa, eu vou ficar o dia todo hoje na cama, quero dormir o dia todo, quero não fazer nada, que às vezes a gente tem esses dias e tá tudo bem. Mas pra mim, que lido com a minha depressão, esses dias sem fazer nada, presa dentro da minha casa, eles são também um pouco perigosos assim. E aí eu fiquei com essa frase da Lela na minha cabeça, decidi tomar um banho e abrir a porta. E foi isso que eu fiz na manhã do meu sábado, que por incrível que pareça, foi algo tão simples, mas me ajudou demais a lidar com um pouquinho desse cansaço mental que eu tô passando, sabe? Daí eu tomei banho, abri a porta, fui no mercado, comprei suquinho de laranja, voltei e fiquei pensando em fazer coisas que eu gosto, mas que eu tava há um tempo sem fazer, assim. Daí eu abri o meu computador, na emoção de não ser assim pra trabalhar. Fiquei escrevendo uma carta para mim mesma como há
tempos eu não fazia e é algo que sempre me convoca à vida. Tomei o meu suquinho de laranja, assisti um episódio de uma série e fiquei com esse pensamento de que às vezes a sobrecarga, o cansaço mental, né, ele fecha portas que, se a gente não tiver um cuidado, minhas amigas, elas vão se tornando mais difíceis da gente abrir e vão nos afastando ainda mais da gente. Eu sei que é muito difícil, e por isso que eu tento ter um cuidado muito grande ao falar sobre cansaço, sobre correria, porque eu sei que tem momentos na nossa vida que ou a gente, por exemplo, trabalha ou não há o que ser feito, sabe? Eu aqui, que já passei tanto perrengue, sei exatamente como é chegar ao final do dia e você ficar com aquela sensação de que a única coisa que você fez foi trabalhar. Mas eu também observo que algumas portas eu fecho para mim mesma, muito pelo meu desejo de me dedicar também muito ao outro e ignorar as minhas necessidades. Eu até percebo, mas eu vou deixando ela para segundo plano, sabe? E como o cansaço muitas vezes é naturalizado na nossa sociedade e visto como algo bom, afinal, se você é uma pessoa que tá cansada, é porque você tá batalhando, trabalhando pra caramba, às vezes é difícil de enxergar essa ferida. Porque é uma ferida. Ela pode não estar com um grande sangramento exposto, mas ela tá te afastando de você, assim como estava acontecendo comigo. E eu tentei dar vários nomes, sabe? Eu achava que eu tava com um início de burnout de novo, que eu já tive por conta do trabalho, que eu tava com uma crise depressiva muito forte. E eu lembro de uma sessão de terapia que eu tive com a minha psicóloga. Eu ainda morava em Salvador, eu ainda tinha o mar perto de mim. E essa sessão era mais ou menos 10 horas da noite, assim, uma sessão bem tarde, e eu tava comentando com ela sobre um cansaço muito grande que eu tava sentindo, mas que quando aquela sessão acabasse, eu ainda teria outras coisas pra fazer. E ela me perguntou assim: Sofia, você realmente tem outras coisas pra fazer? Ou você só quer se manter nesse estado de alta produtividade, de alta performance, para continuar se vendo como uma pessoa boa, independente, que está sempre acertando e fazendo tudo correto? Porque, afinal, esse é o grande calo da minha vida, minhas amigas. Querer fazer tudo correto, mesmo quando eu não tenho nenhum tipo de experiência e conhecimento sobre aquilo. Ai, gente, eu vou encostar aqui. Não tá dando, não. O cansaço é mental, mas também é da coluna. Eu fico muito chateada porque na infância eu pensava que ao me tornar adulta eu iria ter todas as respostas para tudo, sabe? Para todos os dilemas e questões. A gente diversas vezes escuta as pessoas falando sobre buscar se conhecer plenamente, se compreender inteiramente, ser inteira. E eu amo que a Frida Kahlo, ela diz: eu sou a desintegração. Em um mundo onde todos querem ser inteiros, a Frida fala isso é de uma coragem e de uma vulnerabilidade que sempre me aproxima de mim, porque de alguma forma eu fico pensando que de todas as minhas possibilidades de ser alguma coisa, o que eu mais consigo me aproximar é de ser humana. E nessa nossa humanidade tem uma parte que a gente não conhece, tem uma parte que nem sempre a gente vai conseguir dar conta. E tudo, minhas amigas, se torna mais embaraçoso se a gente não se oferece momentos de descanso. E quando eu digo descansar, não é só sobre ficar deitada na cama, como eu tô agora também. É pensar nas coisinhas que você amava fazer e tentar encaixar pelo menos uma dessas coisas na sua semana. Eu juro pra vocês que a felicidade que eu senti abrindo a minha porta para pegar um suco de laranja e voltando para minha casa para escrever, e depois eu ainda decidi bater perna no meu quarteirão, me proporcionou uma sensação genuína de: caramba,
eu consigo pensar em outras coisas, sabe? Eu sofro muito por lidar com tantos pensamentos. Meu Deus, eu sou uma pessoa que eu penso demais. Eu já fiz até um episódio sobre isso, assim, sobre a quantidade de pensamentos que passam nessa cabeça. É meio surreal. E quando a gente consegue fazer coisinhas legais com a gente, quando a gente consegue ser uma boa companhia pra gente também deixa registrado na nossa memória outras versões nossas que não são versões só pautadas no trabalho, só pautadas nos nossos traumas, nas nossas angústias. Uma vez eu escrevi exatamente isso, né? Que o meu compromisso é rir comigo tanto quanto eu desago. Eu quero conseguir rir na mesma intensidade que eu choro, que eu fico mal. E sabe quando você tá tão cansada que você não acha uma brecha no seu dia, nem pra chorar e nem pra rir? Gente, chega de capitalismo, pelo amor de Deus. Mas falando sério, eu tava me sentindo muito assim. E não que eu tenha recuperado e esteja me sentindo 100% descansada mentalmente. Mas eu tô entendendo que agora o movimento, ele é de retorno. Às vezes, se encontrar quando se está se sentindo um pouco deslocada de si, não é sobre caminhar para frente, sabe? Não é sobre ir em busca de algo, sobre tentar emplacar uma nova vida para si. É sobre tentar resgatar algo que se perdeu muito pela própria correria, pelo próprio cansaço, assim. E a gente vive em uma sociedade onde o trabalho, né? Essas questões são muito exaltadas, são muito, glorificadas. Quando eu ligo pro meu pai e eu digo que eu tô cansada, ele fica feliz, ele fala: "É isso aí, vida adulta, etc e tal". Mas não é isso que eu quero me oferecer. Eu percebi o meu cansaço mental quando eu olhei pra minha vida nesses últimos meses e eu não me reconheci na minha rotina, minhas amigas, assim. Eu não me reconhecia na minha alimentação, eu não me reconhecia na hora que eu ia dormir. A hora que eu vou dormir, inclusive, é uma das mais difíceis pra mim, principalmente por conta do celular. Eu tenho tentado, inclusive, usar menos as redes sociais, mas é difícil porque o meu trabalho envolve, porém eu quero voltar a me oferecer, assim, pelo menos um dia da semana sem celular, ou diminuir a quantidade de horas, sabe, por dia. Eu sei que vai ser algo processual e eu tenho que me perdoar por isso, mas de vez em quando eu acho que é importante que a gente se provoque também um pouco. Tem uma frase da Toni Morrison que eu amo, que ela diz que se você quer voar, você tem que largar aquilo que te puxa para baixo. E eu entendo que essa frase a gente não vai aplicar na nossa vida de forma 100% radical, assim. Algo que eu entendo sobre se conhecer e se acolher é que agir de forma extrema nunca vai ser saudável. As coisas não precisam ser radicais. Mas eu percebo os movimentos que eu faço para me puxar para baixo, sabe? Eu tô muito acostumada com esse sofrimento, com a zona da dor. Eu tô muito acostumada em fechar a porta, ficar no meu quarto, em me trancar dentro desses pensamentos que são viciosos e negativos, e isso gera uma sobrecarga mental que fica difícil até de você se autodefinir. Eu sempre falo que eu demorei muito assim para saber quais eram os meus gostos, porque eu passei um longo período da minha vida me dedicando muito para ser aceita nos espaços, né? Eu sentia assim que a minha personalidade, ela era uma mistura de todos os ambientes que eu frequentava e não uma mistura porque eu tinha aqueles ambientes somente como referências. Eu tinha aqueles ambientes como determinantes total, assim, a ponto de colocar na minha cabeça que qualquer coisa que fosse diferente daquilo que eu estava acostumada era errado. A minha casa nunca foi muito de escutar rock and roll. Eu lembro de uma vez que eu escutei na casa de uma amiga quando eu era uma adolescente, e falar com ela que aquele estilo de música era errado, que aquele estilo de música ninguém escutava, etc e tal, porque na minha cabeça eu só poderia escutar músicas mais voltadas, assim, para a questão cristã, por exemplo, apesar de não ter crescido em uma família que era muito religiosa. Era uma família que tinha alguns dogmas muito presentes, assim, então essa ideia de casar com um homem, sabe? Ter um filho, eram meio que pilares, assim, dentro da minha família. E pra mim,
Ainda que hoje em dia eu compreenda que eu não preciso caber em nenhum desses lugares, que até as pessoas que me amam, em alguma medida, eu vou decepcioná-las e elas vão me decepcionar de volta também, eu ainda tento ser uma boa companhia para as outras pessoas, mais do que eu tento ser para mim. Hoje mais cedo eu mandei mensagem para uma amiga, porque eu tô com saudade dela, quero muito vê-la, tal, e vai ser o único dia que eu vou ter uma folguinha. E eu fiquei pensando, cara, eu tô com muita saudade dessa minha amiga, vai ser muito bom vê-la e tal, mas é muito louco o esforço que eu faço para estar mais presente na vida das pessoas do que fazer isso por mim, assim. E aí eu coloquei como compromisso semanal ter um momento comigo mesma, ainda que seja andando pelo meu quarteirão com um suco de laranja na mão. Porque de nada adianta também encontrar essa minha amiga se eu vou estar presente naquela conversa somente fisicamente, porque a minha cabeça, cheia de questões, comigo mesma, não vai estar nem conseguindo escutar o outro, sabe? Porque eu não tô conseguindo me escutar. Esse é o ponto, assim. E como eu passei muito tempo da minha vida acostumada a me dedicar para as minhas outras relações, para caber, é meio estranho quando eu coloco na minha agenda, e amigas, eu coloquei na minha agenda do Google, um momento comigo mesma. E daí eu vou decidir o que eu vou fazer, mas eu conto pra vocês no episódio da semana que vem, assim. Esse episódio talvez fique um pouco mais curto do que nós estamos acostumadas e tem muito a ver com a sobrecarga mental. Eu quero muito, inclusive, que vocês comentem aqui temas que vocês gostariam que eu falasse, que eu abordasse. É engraçado falar isso porque no dia que eu tirei esse momentinho assim pra dar essa volta no quarteirão, eu pensei em tantas coisas, que tudo pra mim poderia virar um tema de episódio de podcast. E quando eu escolhi o nome Colo de Amiga, era em um momento da minha vida que eu sentia muita falta das minhas amizades, mas eu também sentia uma falta de ser uma boa amiga pra mim. E eu tô passando exatamente por esse mesmo capítulo, assim. Por isso que eu já consigo olhar para alguns padrões que eu tô habituada a repetir, tentando evitar que eu não me puxe para baixo, tentando evitar que eu não feche essa porta. Queria muito que vocês finalizassem esse episódio pensando assim, se não tem alguma porta nessa semana, nesse dia inclusive, que dá para você abrir, só para você se oferecer um gesto de carinho, às vezes até comprar uma flor para si mesma, uma única unidade de flor. É muito incrível pensar que eu tô gravando esse episódio falando sobre isso e ao mesmo tempo me sentindo tosca. Mas eu acho que essa banalidade, essas coisas toscas são tão importantes pra gente, minhas amigas, principalmente pra nós mulheres que sempre estamos nesse lugar de cuidado. A gente tem que abrir essa porta do cuidado pra gente, sabe? E eu fiquei com essa frase da Lela e queria trazer ela pra esse episódio, né? Às vezes, o antídoto é tão simples quanto abrir a porta. Às vezes, a saída para o cansaço é essa, minhas amigas. Às vezes, a saída para tudo que tá turvo dentro da nossa cabeça, para todos esses pensamentos ruminantes e viciosos, é abrir a porta e dar uma volta no quarteirão. É abrir a porta só para ver um sol, descer na calçada. Para quem mora no interior, pelo amor de Deus, fica sentado na calçada conversando com algum vizinho. Que saudade disso! Esse episódio definitivamente, minhas amigas, não tem uma resposta, nem um manual completo pra gente conseguir pensar menos. Muito pelo contrário, é saber que mesmo com essa quantidade de pensamentos, pelo menos uma parte que a gente consiga construir pensamentos bons sobre quem somos. E lembrar também que os nossos pensamentos, eles não definem a nossa realidade. Eu tinha uma psicóloga chamada Ana, que quase sempre, né, nesses meus dias ansiosos assim, e eu via as coisas dando errado, ela sempre me falava: Sofia, que evidência você tem de que tal pessoa vai odiar seu trabalho? Que evidência você tem de que o que você faz não é legal? E quase sempre a gente não tem uma evidência concreta. A gente tem muito mais os nossos monstros que estão gritando, e aí a gente vai absorvendo esses monstros, achando que eles são verdadeiros, assim. No filme A Viagem de Chihiro, que talvez seja um dos filmes que eu mais gostei de assistir na minha vida, tem um personagem
que ele não tem rosto, né? E ele tem questões de identidade. Eu olho para o sem rosto e eu fico pensando no vazio que ele sente, porque eu também sinto aquele vazio dentro de mim. E em alguns momentos durante o filme, ele tenta preencher esse vazio, sabe? Seja comendo, seja estando perto de pessoas que ele nem gosta, tentando se adaptar, tentando caber. E quando a gente faz isso, a gente só aumenta a ferida desse vazio. A gente só aumenta também esse cansaço, porque assim, minhas amigas, lidar com as nossas tristezas também cansa, sabia? Por isso que de vez em quando é bom que a gente se distraia. Por isso que de vez em quando é bom abrir a porta e ficar com esse pensamento de que, cara, hoje eu não vou solucionar essa tristeza, hoje eu não vou responder isso aqui, eu vou só olhar o sol e lembrar que dentro de mim tem algo, falta algo também, e eu não vou conseguir ter respostas para tudo. A Ana Sui vai lançar um livro que só pelo título eu já tô animada, que ela diz que a realidade é um alívio. É o título do novo livro dela. E eu já catei essa frase para minha vida. A realidade, ela é um alívio, porque a maioria das coisas está aqui, ó, dentro da nossa cabecinha. E aí, se você não oferece coisas legais para você, me diga, quem é que vai? Às vezes, mesmo a nossa amiga nos oferecendo coisas legais, a gente também precisa. A gente também precisa dar uma volta no quarteirão pela gente. A gente também precisa colocar esse compromisso na agenda de fazer algo por nós. E eu vou deixar minhas indicações, amigas, para vocês pelo menos desfrutarem de um momento, tentando ser uma boa companhia para si, sabe? Mas antes das indicações, não esquece de comentar um coração amarelo se você escutou até aqui. Minha primeira indicação é o livro Vertigem da Lela, mas também vou indicar O Olho Mais Azul da Toni Morrison. Esse livro é lindo. Os dois livros são lindos. De música, eu vou indicar Jogada pelo Mundo da Gal Costa, para você se lembrar de se jogar assim um pouquinho nas coisas que você quer fazer por você. E de filme, ai gente, desculpa, eu vou ter que indicar a Viagem de Chihiro. O Sem Rosto, ele realmente é um personagem que eu olho e eu falo, cara, é o meu vazio. E até para o vazio a gente não tem todas as respostas. Minhas amigas, eu espero que esse episódio tenha sido um colo para vocês, assim como ele foi para mim. E espero que você consiga ser um colo para você mesma, tá bom? Um beijo e até semana que vem.